para a gente poder minimizar esse problema de conexão, as aulas são gravadas, tá? A gente grava essas aulas. Essas aulas elas são postadas no YouTube, certo? Para vocês poderem assistir quantas vezes vocês precisarem, tá bom? Então não é esbravejando que a gente vai resolver os desafios individual de cada um aí, muito pelo contrário, é com a participação e a compreensão de todos. Então as aulas são gravadas para que todo mundo possa assistir depois, caso tenha algum problema de conexão. Porém a aula é ao vivo, né? Aquele que não tiver ao vivo fica com falta e corre o risco de reprovar aí o módulo, tá bom? Vamos lá então, gente. Eu vou mudar a minha tela aqui, porque a gente vai começar um módulo de planilhas eletrônicas, tá bom? Bom, o módulo de planilhas eletrônicas, a gente vai mexer com programas, né, que são relacionados ao tema, né, como o nome fala, planilha eletrônica. Então, muitos já devem ter ouvido falar no Excel, tá? Alguns devem ter ouvido falar no Calc. Então, vocês vão poder utilizar pelo celular, tá? Vocês podem baixar o Excel pelo celular, tablet, né, ou no computador. E também a gente pode utilizar de ferramentas online. Então nós temos o Excel Online para quem tem, para aqueles que têm aí o Hotmail, né? E também você tem lá pelo Google, você tem o programa Planilhas, tá? E pelo Google você tem o programa Planilhas, tá? Para facilitar as nossas atividades elas são colocadas aqui na sala Google, tá? Onde vocês vão ter acesso aos exercícios práticos, tá bom? E também depois da aula eu posto o link aqui na sala Google com o link do vídeo do YouTube para que vocês possam assistir também, tá bom? Vamos lá. Vamos lá então, gente. Planilhas. O que é uma planilha eletrônica, tá? É até pergunta de prova isso, tá? Planilha eletrônica, gente, ele é um conjunto, na verdade é um programa, né? E nesse programa ele te dá um conjunto de linhas e um conjunto de colunas, onde essas colunas elas possuem um título, né? Esse título ele está em ordem alfabética, né? A, B, C, D, F, G, H, e aí ele vai depois se repetindo, né? A, B, a C, a D, enfim, né? E as linhas também são numeradas, né? Ela possui um título, né? Possui um nome, cada linha possui um número aí, tá? Quando a gente tem o encontro dessa linha com essa coluna, né? Ela forma esse quadradinho aqui, né? Esse quadradinho recebe o nome de célula, tá? Esse quadradinho recebe o nome de célula, tá? O que é uma célula? A célula é um pedaço, é um fragmento de toda a nossa planilha, tá bom? Ele é apenas um fragmento de toda a nossa planilha. E essa célula recebe um nome, tá? Então, por exemplo, essa célula aqui que eu pintei de amarelo, ela está na coluna C, linha 3. Então, o nome dessa célula é C3. Essa outra aqui está na coluna E, linha 4. Então, ela está aqui na E4. Então, esse daqui é o nome da célula. Por que isso? Por que a gente precisa saber, né? Esse nome de célula também é chamado de referência. Lembra muito Batalha Naval, né? Aqueles que já brincaram desse jogo, dessa brincadeira, lembra muito Batalha Naval. Então, o que acontece? A função da planilha, né, é a gente poder organizar dados, colocar informações dentro dela e através dessas informações a gente consiga fazer os cálculos devidos, né? Então a gente vai trabalhar com
equações matemáticas, tá? Então, a gente vai trabalhar lá com a conta com os sinais, né? De adição, subtração, tá? Divisão, a divisão ela é essa barrinha aqui, tá? Deixa eu aumentar aqui para todo mundo poder enxergar um pouquinho melhor. Então nós temos aqui a divisão, né, que é essa barrinha. Cuidado para não confundir com o sinal de porcentagem, que é esse outro aqui, tá bom? Tá? E o multiplicação, que é o asterisco, tá? Que é esse asterisco, né? Então esses aqui são os sinais básicos, né? Então a gente vai trabalhar com conta de mais? Vamos. Então a gente vai fazer lá 1 mais 1, por exemplo, né? Então percebam aqui, gente, quando eu for fazer qualquer tipo de conta dentro de uma planilha eletrônica, eu tenho que colocar o igual para entender, né? Para que a planilha eletrônica entenda que isso daqui é um cálculo, né? Que eu estou fazendo uma fórmula ou estou fazendo uma função. Então, toda vez que você quiser um cálculo, né? Uma fórmula, uma equação, tem que colocar o igual. Um outro sinalzinho também que a gente precisa se acostumar a trabalhar dentro da planilha é o sinal de parênteses, tá? Porque aí a gente vai ter alguns cálculos, né? Algumas equações matemáticas de primeiro grau, como por exemplo essa daqui, tá? Entre parênteses 1 mais 1 vezes 9. Então, lembrando da regrinha matemática, primeiro ele vai calcular o que está dentro do parênteses para depois fazer o cálculo do que está fora, tá? Se porventura a gente não tem o parênteses, ele vai entrar com a regra aritmética, né? Com a regra álgebrica, que é primeiro fazer a multiplicação para depois fazer a adição, tá? Então, tomem cuidado com isso, porque um parênteses, ele muda totalmente a regra, tá? Ele muda totalmente o resultado da fórmula ou da equação matemática, tá bom? Então, esses daqui são os sinais, né, básicos aí, e o sinal de igual para a gente poder mostrar para a planilha que aqui a gente vai fazer algum tipo de cálculo, tá bom? Bom, quando a gente cria algo na planilha, a gente cria algo dentro da célula, tá? Então é importante eu citar isso. Então, se eu escrever aqui, ó, boletim de notas turma 3604, percebam que eu digitei e por ser um texto longo, ele vem aqui da coluna A até a coluna C. Mas eu não digitei nisso tudo, eu digitei somente aqui na A. Se eu vier e digitar aqui outra coisa, bom dia, vai parecer que apagou, né? Mas não. Ó. Quando eu clico aqui no A1, vejam aqui na barra de função que está escrito, ó, boletim de notas. Quando eu clico na B1, ele está aqui escrito bom dia, tá? Então, o que a célula é? Ela é um espaço, é uma caixa. Então, tudo que você coloca nessa caixa, ela fica ali. Se você digitar algo maior do que essa caixa, ela vai ficar escondidinho. Então, você vai precisar aumentar aqui depois, ó. Aumentar aqui o tamanho da célula. Tá bom? Como que a gente aumenta o tamanho? Vindo aqui, ó, entre o A e o B, né, no cabeçalho, e a gente consegue diminuir ou aumentar. Tá bom? Então a gente também vai aprender algumas formatações de planilha, tá? Mas é importante conhecer esse daqui de dimensionamento. Então aqui eu vou fazer, né? Vamos começar aqui com um exemplo básico de boletim. Então aqui eu vou digitar o nome. Então vamos lá, Ricardo, Reinaldo, Pedro. Então aqui eu vou colocar nota 1. Eita, que tá muito grande.
nota 1, nota 2. Tá? Então vou colocar alguns valores aqui. Deixa eu só diminuir. E vou fazer aqui o total. Vamos lá, gente. O que é o total? Né? Uma coisa que vocês vão ter que treinar muito dentro de uma planilha é a leitura da planilha, né? De você ler e entender, o que a planilha, né, do que o exercício ele está pedindo. Então eu pergunto para vocês, quando a gente fala em total, eu tenho aqui uma coluna total, vou pintar aqui de amarelinho para vocês verem, tá? Então aqui quando eu quero total, o que eu estou pedindo para a planilha? Né? O que vocês visualizam aí? Escrevam aí, por favor. Deixa eu diminuir aqui para poder... O que vocês entendem aqui? A soma dos valores. Muito bem, Gleide, isso mesmo. Quais valores que eu tenho que somar? As notas, né, o que estão na linha, isso mesmo, Gustavo e Gleide. Então aqui, por exemplo, eu tô aqui na D3. Então na D3, eu vou até mudar de cor aqui. Na D3 eu vou somar o que está na linha 3. Na D4 eu vou mudar de cor aqui também, eu vou somar o que está na linha 4. E na D5 eu vou somar o que está na linha 5, tá bom? Então, para a gente poder começar uma equação básica, primeiro a gente coloca o sinal de igual, tá? E como eu já tenho aqui os valores digitados, ó, estão vendo aqui? Eu já tenho digitado, né? O que eu vou fazer? Eu só vou clicar. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui na B3, vou colocar o sinal de mais, porque eu quero fazer o total, e total é soma, é uma conta de adição, e vou clicar aqui na C3. Então ele vai me fazer a conta da célula referência B3 mais da célula referência C3, tá bom? Então ele me deu 12. Vamos fazer aqui na outra. 10 mais 3, 13. Vamos aqui, 8 mais 7. Então, B5 mais C5, 15. Então eu tenho aqui o total. Tá? Agora, por exemplo, eu me adiantando. Média. Quem sabe me dizer o que é média? Alguém sabe me dizer o que é média? Não é ir na padaria não, tá, gente? Pedir lá pão na chapa e um café com leite, tá? Não é isso não. O que é o termo média? Divisão das quantidades de notas. Esperar mais um pouquinho. Então vamos lá. A média, palavra média, nada mais é do que um derivado de mediano, né? Que significa estar no meio, tá? Então média é um derivado da palavra mediano, que significa estar no meio, tá? Então, para a gente poder calcular a média, o que a gente faz? A gente soma e divide pela quantidade de números que a gente está somando, ou a quantidade de referências. Então, por exemplo, eu quero fazer a média aqui. Eu vou pegar aqui mais aqui, a B3 mais a C3, e vou dividir por quanto? Por quanto que eu tenho que dividir aqui, gente? Por 2. Porque eu tenho duas notas, né? Então eu vou dividir por 2. Então aí ele me dá a média. Então o valor médio que ele está me dando aqui está sendo o 6. Tá? Então igual
eu abro parênteses. Por que que eu tenho que abrir parênteses? Porque senão eu vou alterar o resultado. Então, eu vou pegar aqui B4 mais C4, vou dividir por 2. A galera aí que já manja de matemática, né, pode estar pensando, ué, por que que o Ricardo, né, ele está fazendo a soma e dividindo por 2, sendo que ele já tem a soma aqui? Somente para explicar. Porque eu posso, como eu já tenho o total aqui, eu posso pegar o total e dividir por 2, que ele vai me dar o mesmo resultado. Tá bom? Então você pode calcular a média desta forma, mas no caso desse meu exemplo, eu já tenho aqui, né? Eu já tenho aqui o total, né? Como eu já tenho o total aqui, eu já fiz a soma. Aqui na coluna média, eu só faço a conta de divisão. Tudo bem? Até aí, gente, eu sei que parece meio primário aí para muita gente que já conhece um pouquinho, né? Alguns alunos meus aí, no módulo anterior a gente chegou a ver um pouquinho sobre isso. Até aqui, tem alguma pergunta? Porque a partir do próximo item eu vou pegar um pouquinho mais afinco. Tá? Então esse aqui, basicamente, é o beabá, é o feijão com arroz de uma planilha eletrônica, tá bom? Agora, o que que a gente vai fazer? Né? O que que a gente vai fazer, gente? A gente vai fazer esse cara aqui agora, ó. Opa, cadê? A gente vai fazer esse cara aqui. Então, eu vou... As primeiras planilhas, tá, gente? É importante eu frisar. As primeiras planilhas eu vou explicar, o mesmo exemplo que está aqui, que eu vou explicar, é o exemplo que eu vou colocar na sala Google. Depois eu não vou explicar mais o exemplo que está na sala Google, tá? Vocês vão ter que fazer de acordo com o que a gente aprendeu. Então, por exemplo, eu quero fazer uma conta de mais, né? Uma continha de mais. Opa! Alguém quer falar alguma coisa? Artêmia, quer falar alguma coisa? Não? Artêmia? Artêmia, quer falar alguma coisa? Vou fechar seu microfone, tá bom? Vamos lá. Vamos lá então, gente. Voltando aqui. Então aqui eu quero fazer uma conta de mais. Continha de mais, equação de primeiro grau. A gente vai colocar o sinal de igual, primeiro valor mais o segundo valor. Tá? Então aqui no caso vai ser A10 mais B10. Então vai me dar o total de 14. Tem mais alguém? Quer falar alguma coisa, Alice? Alice? Quer falar alguma coisa, Alice? Vou silenciar a voz da Alice aqui também. Tá? Vamos lá. Então, fazendo mais uma vez. Igual o valor 15 que está na A11 mais o valor 6 que está na B11. Aí eu tenho aqui a somatória, né? A continha de mais. Aqui a gente vai fazer o outro, né? A outra fórmula, que é a conta de menos, que é o primeiro valor menos o segundo valor, sinal de menos, tá? Então a gente primeiro precisa trabalhar bem aí com a equação de primeiro grau para a gente poder evoluir aí nas planilhas, tá bom? E se você tá achando que tá fácil, né? É só a primeira aula só, tá? Então aqui também eu tenho o E11 mais menos a F11. Tá? Então, um menos o outro. Conta de vezes. Então, a gente vai pegar lá.
aqui, né, a I12 vezes o valor 2, que é a J10. Conta de multiplicação igual, sinalzinho de vezes, que é o asterisco, ou asterístico, né, que o pessoal costuma falar, né, a J11. Cálculo de divisão, dividir. A barrinha é o sinal de dividir, né? Então a gente vai dividir a M10 pela a N10, ou o 12 dividido por 2. Vamos fazer mais um aqui. 15 dividido por 6, né? Pra galera aí que a matemática é um bicho de 7 cabeças, aqui no Excel ele é muito tranquilo. Porém, a gente precisa, né, saber aí, tá? Bom, aqui a gente vai calcular o quê? A média, tá? Então a gente vai calcular a média da forma que nós vimos hoje, que é somar e dividir por 2. Então eu somei aqui o valor 1 e o valor 2 e dividi por 2. Vamos fazer mais uma vez. Entre parênteses, tá? Para não mudar o valor. Então a gente vai pegar aqui o 15 mais o 6 e dividir por 2. Tá bom? Aqui, né? Ainda na parte de matemática, a gente vai trabalhar com a raiz, tá? A raiz. Então, para a gente poder trabalhar com o raiz, deixa eu fazer uma pergunta antes aí para vocês, tá? Deixa eu minimizar, abrir aqui a tela. Deixa eu fazer uma pergunta antes para vocês. Essa questão de fórmulas, para vocês, tá tranquilo? Tá fácil? Todo mundo aí, responde aí pra mim rapidinho. Tá fácil, tá de boa? Tá suave na montanha russa? Tiago, sim. Jéssica, sim. Camila, sim. Igor, sim. Tá. Então, o que acontece? O que acontece, então, gente? Eu vou ingressar com vocês. Nayara, tá me ouvindo? Nayara, tá me ouvindo? Nayara, você precisa, no canto superior do seu celular, superior esquerdo, tem um menuzinho. Você vai clicar nesse menu, da mesma forma que você clicou no canal geral, você vai encontrar uma tela. Deixa eu ver se eu encontro uma tela aqui, guardada no... Você vai encontrar uma tela... Você vai encontrar uma tela com um botão ao vivo. Você vai clicar nesse ao vivo. Tem um botãozinho chamado ao vivo. Você vai clicar nesse botão ao vivo, que é aonde você vai conseguir me enxergar aí, tá bom? Só desabilita o seu microfone, que dá para ouvir tudo que se passa aí do seu lado. Vamos lá, todo mundo conseguiu, beleza? Então, na parte de equaçãozinha, fórmula de primeiro grau, tá tranquilo, né? Então a gente vai o quê?
já começar, né, a introduzir um outro item, que são fórmulas. Perdão, fórmulas não, são funções. Tá? São funções. O que é uma função? Tá? Uma função nada mais é do que uma fórmula que já está gravada, né, no programa planilha eletrônica, certo? Então, o que é uma função? É uma fórmula que já está gravada dentro da planilha eletrônica. Nós vimos aqui que para eu fazer uma conta de mais, né, uma somatória, eu vou aqui, clico no valor mais o outro valor, né? Até aí, sem desafio. Só que eu posso, em vez disso, eu posso utilizar uma função, tá? Então, por exemplo, se eu quero saber o total, eu tenho uma função chamada soma. Anotem aí para não esquecer, tá? Então, eu tenho uma função aqui chamada soma. Então, a função soma, ela vai fazer o papel do quê? Da continha de mais. Então, eu vou colocar aqui no soma e vou selecionar os valores. Então, eu posso selecionar os valores, ou eu clico primeiro num valor, coloco 2 pontos e clico no outro valor, até onde eu quero que ele vá, tá? E fecho parênteses. Ó, o parênteses aqui é importantíssimo, gente. Quando trabalhar com função, com funções, você sempre abrir o parênteses. Se você não abrir o parênteses, a função não funciona, tá? Então, igual soma, abro parênteses, seleciono os valores e aí ele vai me dar o total da mesma forma, ó, igual soma. Então, é uma função inicial, uma função básica. Então, igual soma. E na média? Na média também eu tenho uma função chamada média. Tá? Então, você vai escrever média e vai selecionar os valores. E ele vai fazer o quê? Automaticamente essa função, ela vai somar e vai dividir pela quantidade de argumentos que aqui tem. Igual média, tá? Ela já vai somar e já vai dividir pela quantidade de argumentos, tá? Por que eu estou explicando essas funções iniciais? Porque aqui nesse exercício, vocês vão poder, aqui na média, por exemplo, fazer desta forma ou fazendo utilizando a função média, que é mais prático, porque ela já vai somar e já vai dividir pela quantidade de argumentos. Tudo bem até aí? Espera aí. Tudo bem até aí, gente? Querem perguntar alguma coisa? Vamos lá então, gente. Dando uma sequência aqui. Então, a gente pode trabalhar aqui com a função média, tá? Aqui do lado, eu tenho uma outra função, tá? Essa função, ela se chama máximo,
né? O que a função máximo ela faz? A função máximo, ela localiza para a gente o maior valor. Então, um exemplo, se eu selecionar aqui tudo, ele vai me dar o maior valor daqui. Tá? Então, o maior valor daqui tem que dar 2.000. Então, o máximo, ele vai me dar o valor 2.000. Aqui, na verdade, o máximo, ele me quer somente o da linha. Então, aqui, qual é o maior valor entre 12 e 2? O maior valor é o 12. Então, a função máximo, tá? Ela tem como gabarito localizar o maior valor. Então, ele vai te mostrar, ele vai te dar esse maior valor sem que você tenha que ficar procurando aqui, olhando por aqui, tá? O oposto do máximo é o mínimo, tá? É o mínimo. Então, a gente tem aqui a função mínimo, tá? A função mínimo é a mesma coisa. Se eu selecionar tudo aqui, ele vai me dar o oposto, ele vai me dar o menor valor. Então, o menor valor aqui, de todos esses valores, é o número 2, tá bom? Aqui, no caso, como eu estou na linha, eu quero só o da linha. Então, é o número 2, o menor número dessa linha. Aqui eu tenho a função soma, que é para a gente fazer uma somatória. Então, se eu selecionar tudo aqui, se eu selecionar tudo aqui, ele vai me dar uma somatória. Tá vendo? Mas aqui, na verdade, eu quero a somatória somente da linha, né? Então, ele somou 12 mais 2, deu 14. Tá bom? Aí a gente vai para uma outra função, né? Que é a função raiz. Raiz, né? Então, qual que é a raiz de 54? Quem sabe aí? Quem é bom de matemática? Qual que é a raiz de 54? Tem um ponto na nota aí, hein, quem acertar. Tem um ponto positivo aí na média final. 9, 8? Eu gosto assim. Eu gosto assim. 9, 8, raiz de 54. Quem é bom de matemática mata no peito aí. Vamos lá. A raiz de 54 é 7,34. 7,3. O Igor foi o que chegou mais perto. Tá bom de conta, hein, Igor? Parabéns, hein? Então, quem dera, né, se pudesse usar o Excel, né? Quem dera se pudesse usar o Excel aí. Então, aqui você tem a função raiz, tá? Que você descobre a raiz de um determinado valor. Aqui a gente vai usar uma outra função chamada arred. Arred. O que a função arred ela vai fazer? Ela vai arredondar um determinado valor. Tá? Ela vai arredondar, né, o nosso valor aí, tá bom? Então, a gente vai arredondar. Só que a função arred, quando a gente trabalha com a função arred, a gente já começa a ter que trabalhar com a regra, tá? Com a regrinha. Então, existem funções. A partir de agora, né, a gente vai trabalhar muito com funções, porque vai facilitar a nossa vida. E as funções, elas possuem regras. Tá? Que regra é essa? A gente precisa aqui, na função arred, selecionar o valor. Eu preciso colocar aqui o ponto e vírgula, que eu já vou explicar o que o ponto e vírgula faz e o que o dois pontos faz. O ponto e vírgula, eu preciso colocar um número de arredondamento. Tá? Então, por exemplo,
eu quero que arredonde, né, a função arredonde o valor da TD34, né, um número. Tá? Então o que ela fez? Ela arredondou como o número, né? Como o número arredondar para baixo aqui tá mais próximo, tá? Ele arredondou para baixo, tá? Mas você vai ter funções, vai ter lugar que ele vai arredondar para cima, tá? Aqui ele arredondou para baixo. Ó, aqui ele já arredondou para cima. Por quê? Porque o 98 tá mais próximo, né? O 18 e 98 tá mais próximo de 19. Então aí ele já arredondou para cima, tá bom? Então a gente tem a função arred, tá bom? Anotem aí. Apesar que vocês vão poder ver na gravação também. Arred de arredondamento, tá? Próxima função, função inteiro, tá? Aqui, por exemplo, ele tá 16,75. Ele é um número quebrado, tá? Ele não é um número inteiro. O número inteiro aqui seria 16. Então aí a gente utiliza a função int. Opa, a função int. Int e coloca o número. Aí ele vai arredondar. Na verdade, ele vai deixar, não vai arredondar, né? Na verdade, ela só vai deixar o valor inteiro, que no caso aqui é o 16. Se a gente pegar esse valor maiorzão aqui, ele tirou o quebradinho, né? Tirou o 66. Tá? Então, nós temos a função int de inteiro, tá bom? E estamos quase terminando aqui. A gente tem aqui potência. Desculpa aí, gente. Potência. Qual que é o sinal de potência? O que é potência? Quem sabe me dizer? Alguém sabe me dizer o que é potência? Alguém sabe? A soma dos valores. Bom, vamos lá. O que seria a potência, gente? Todo mundo já viu aquele 2 elevado ao quadrado, né? 2 elevado à quinta potência, 2 elevado à segunda potência, né? Que é um símbolozinho que a gente coloca, né? É a gente fazer elevação dos valores. Então, se a gente pegar 12 vezes 12, vou fazer aqui do lado, 12 vezes 12, ele vai dar 144, tá? Então, em vez de eu fazer uma conta de multiplicação assim, 12 vezes 12, eu elevo, porque como é 12 duas vezes, eu elevo a potência, que aí é elevar ao quadrado, né, que seria o número 2. Elevar a sexta potência, elevar a terceira potência, elevar a quinta potência. Então, como que eu faço potência no Excel? É a coisa mais fácil que tem. Você vai pegar o valor, sabe esse chapeuzinho do vovô? Você vai colocar o chapeuzinho do vovô. É chapéu, tá, gente? Não é a pipa do vovô, não. Eita. Agora foi. A gente vai colocar aqui esse chapeuzinho, tá vendo? E vai clicar no outro valor. Então aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer o cálculo de potência. Aqui no caso, seria eu fazer 15 vezes 15, 15 vezes 6 vezes. 15 vezes 15 vezes 15 vezes 15, 4, 5, 6. Ó, então 15 elevado à sexta potência seria 15 vezes 15 vezes 15 vezes 15 vezes 15. Que aí ele vai me dar o mesmo valor, tá vendo? Então, você faz a potência, o cálculo de potência no Excel, na planilha eletrônica, ele é esse chapeuzinho do vovô, tá bom?
Então, 19 elevada à terceira potência. Então, é muito mais prático na planilha, tá bom? E porcentagem? Ah, porcentagem. Vocês vão usar durante o módulo todo, gente, porcentagem. Pergunto para vocês, como que a gente faz cálculo de porcentagem? Como que a gente calcula a porcentagem da forma mais rápida e mais prática? Nossa, aqui tá frio, tá gelado. Boa, Bianca, isso mesmo. A gente vai pegar o número e multiplicar pela porcentagem. Então, por exemplo, eu quero saber quanto que é 6% de 15. Então a gente vai pegar lá o igual, clicar no 15, colocar o sinal de vezes e clicar na porcentagem. Aí ele vai me dar, né, a porcentagem. Ó. Vou clicar no valor, vou colocar o sinal de vezes e vou clicar na porcentagem. E ele vai me dar, né, o resultado. Então 10% de 100 é 10. 6% de 15 é 0,9. E assim por diante. Tudo bem? Perguntas aí, gente? Ó como que é a planilha que vocês vão receber hoje. Ó. Essa planilhazinha aqui para a gente poder praticar o beabá. Tá? Isso daqui, gente, é o beabá do Excel. Né? O feijão com arroz, que eu costumo dizer. Tá? Daqui a pouco a gente vai mexer com caviar, com picanha, né? Com lombinho argentino. Né? Aí a coisa vai ficar mais legal de se ver. Né? Mas por enquanto é o feijão com arroz, é o beabá. Vocês precisam pegar legal esse beabá para a gente poder depois pegar a riqueza. Né? O que é de bom aí da planilha eletrônica. Certo? Vai não, vai ficar chatinho. A PROC-V é a mais fácil que tem, Yasmin. A PROC-V é a mais fácil. Você vai chiar quando eu começar a dar as funções C, dar os testes lógicos. Na hora que eu começar a dar o teste lógico, que vocês vão ter que pensar para montar a função, aí vocês vão ver o que é bom. A PROC-V é fácil. PROC-V é facinho, facinho, facinho. Pessoal, perguntas aí? Querem perguntar alguma coisa sobre o que nós vimos até agora? Perguntem, gente. É importante vocês perguntarem, mas também deixando já em aberto, eu fico disponível, né? Eu fico online aí pelo WhatsApp para que vocês possam me perguntar também, tanto pelo WhatsApp quanto aqui pelo Discord. Tá bom? Então, deixa eu fechar aqui minha gravação, né? Para poder postar no YouTube para vocês.